Oi, gente, tudo bem? Então vamos gravar mais uma maquiagem com palavra. Eu tô com meu cabelinho preso aqui. Hoje eu vou fazer uma maquiagem básica, vamos dizer assim, uma maquiagem para iniciantes, maquiagem bem simples de fazer, mas que fica bem bonita, tá? Só pra dar aquela cobertura nas manchinhas, pra dar aquele arzinho de saúde, mas sem ser algo muito pesado. Uma maquiagem de dia a dia, bem simples, tá? E para iniciante também, que vai ser com passos bem fáceis, né? E a palavra de hoje vai ser sobre um devocional que eu fiz hoje pela manhã, né? Que foi em Lucas 7, a partir do 36, que é sobre a pecadora que ungiu os pés de Jesus, né? Uma passagem conhecida, né? E muito maravilhosa. Eu amo muito, muito, muito mesmo. E daí eu vou ler aqui, depois eu vou falando pra vocês o passo a passo das coisas que eu vou fazendo. Então vou ler aqui. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele Jesus. Entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com o unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: Dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: Suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: Perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Que palavra maravilhosa, né? Eu amo muito essa história. Então vou fazendo igual eu fiz no último vídeo. Eu vou limpando meu rosto, fazendo as coisas enquanto eu falo sobre a palavra, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, hoje minhas coisas estão aqui do ladinho, então, na minha frente, do meu lado, então eu vou virar aqui pro ladinho. Meu rosto não tá limpo, então eu vou usar uma aguinha micelar pra limpar a minha pele. Essa da Paris que eu tinha falado na última vez que eu usei. Um algodãozinho. Vou limpar minha pele. Então a história aqui se passa na casa de um fariseu, né? O fariseu, pra quem não sabe, era um mestre da lei. Era como se fosse um mestre da lei, né? Da lei de Moisés, do judaísmo,
que cuidava para que a lei fosse cumprida pelas pessoas, né? Mas que muitas das vezes não cumpria a lei, né? Jesus veio e os fariseus que planejaram a morte de Cristo, né? Eles que incitaram o povo para matar Jesus, né? Porque Jesus ele vinha fazendo coisas como esta, né? De valorização da mulher, né? E né, naquele contexto, né? Jesus estava na casa do fariseu e a mulher ficou sabendo que Jesus estava lá, né? Não disse que mulher que era e não disse que tipo de pecado que era. Mas alguns teólogos, alguns estudiosos falam que o pecado dela era a prostituição, né? Tanto por ela secar os pés de Jesus com os cabelos dela, né? Porque o cabelo de uma mulher casada, de uma mulher de respeito, naquele contexto cultural, vamos dizer assim, a cultura, o cabelo da mulher era coberto, né? Ai, desculpa. Então, né, naquele contexto, era pra ela estar com o cabelo coberto. E também porque esse era um perfume muito caro, né? Tem pessoas que falam que era o perfume, né, que era usado pra ela se prostituir, pra ela ficar cheirosa, né, perfumada pra se prostituir, né? Mas aqui não fala sobre isso, não fala exatamente sobre isso. Não diz que pecado que era, não diz pra que era usado o perfume. A gente só sabe que era um perfume muito caro, muito valioso, que era difícil de ser encontrado. Então não era qualquer pessoa que tinha acesso, tinha que ter dinheiro para ter esse perfume, né? Tinha que pagar caro, alto preço por esse perfume. E que ele era usado tanto em rituais de sepultamento, após sepultamento. Era usado também para, né, se perfumar, para ficar, né, mulher. Desde aquela época já se cuidava, já se perfumava, já se produzia, vamos dizer assim, né? Então, por conta disso que tem essas especulações, né? Já secou meu rosto aqui. Eu vou usar aquele serumzinho da Ruby Rose que eu tinha usado da outra vez também, que ele tem glicerina na composição que ajuda a grudar a maquiagem. Vou dar uma espingadinha aqui. Então, deixa eu ver o que tá escorrendo aqui. A mulher ficou sabendo que Jesus ia estar na casa desse fariseu, que convidou Jesus para jantar lá, né? Porque desde que Jesus foi batizado, né, que ele começou a obra dele, os fariseus procuravam um pretexto para poder matar Jesus, né? Então eles sempre estavam procurando alguma oportunidade para que Jesus blasfemasse, falasse alguma coisa contra a lei, para que eles pudessem matar Jesus, né? Então o fariseu convidou Jesus para ir na casa dele. E o fariseu, ele era um ditador da lei, mas não era um cumpridor muitas vezes da lei, né? Então, por isso que Jesus veio falando, né? Tem umas passagens da Bíblia que falam assim, que os fariseus, eles cobravam aquilo que eles nem mesmo eles conseguiam fazer das pessoas, né? Cobravam das pessoas aquilo que nem eles mesmos conseguiam cumprir. Vou usar o hidratante para areia dos olhos da Eudora. E Jesus estava ali e a pecadora soube e ela foi lá, né? Ela ficou sabendo de alguém que, além de curar, perdoava pecados, né? Ela provavelmente já conhecia a fama. Tem pessoas que falam que era Maria Madalena, né? Porque tem outras passagens em Mateus, Marcos e João, né? Aqui eu tô lendo em Lucas, que fala que era Maria, e João fala que era Maria. Fez a mesma coisa, o mesmo episódio, sabe? De Maria vindo
e enxugando os pés de Jesus com os cabelos. Mas isso tudo vamos dizer assim, que são teorias, né? Então eu vou olhando aqui de vez em quando para mim poder, né, poder me inteirar no assunto, na palavra, para poder falar para vocês, né? Então ela veio até Jesus com aquele perfume caro dela, com aquele investimento que ela tinha feito, primer da Tracta de silicone mesmo que eu usei, e derramou aos pés de Jesus e secava com os cabelos, molhava, lavava os pés de Jesus, né, com as lágrimas, e secava com os cabelos, e chorava aos pés de Cristo e derramava o perfume nos pés dele, né? Então, olha que coisa mais louca, né? Jesus fala depois, né, sobre o que muito foi perdoado, o que mais foi perdoado, mais amava, né? Demonstrava amor. Então, ela veio trazendo para Jesus tudo o que ela tinha. E o que ela tinha? O pecado dela. Aquilo que representava o pecado dela. Por isso que as pessoas teorizam, né, que o perfume que ela estava usando era para uso pessoal de trabalho, vamos dizer assim, né. Vou pegar aqui a minha base da Tracta de novo e vou passar no meu rosto igual eu fiz da outra vez, tá? Vou cortar um pouquinho aqui, vou colocar na minha mão, vou espalhar com o meu pincelzinho pelo meu rosto todo. Antes disso, eu vou neutralizar esse daqui, ó. Essa espinha que nunca mais vai sair da minha vida aqui. Já virou parte de mim, tá até descascando aqui. Ai, que agonia essa casquinha. Então, vou passar o corretivo. Lembra que eu tinha ensinado? O corretivo para vermelhinho é o verdinho. Mas como tá um pouquinho mais arroxeadinho, não tá mais vermelhinho, tá vendo? Tá com um tonzinho mais arroxeado, um marronzinho, eu vou usar o amarelo, tá? Vou pegar com o dedo aqui mesmo. Vou passar. Aqui também. Vou dar uma espalhadinha. Então, ali no contexto histórico, ela começou a chorar e ela trouxe tudo aquilo que ela tinha, né? E tanto Jesus como ela não se importaram, sabe? Tipo, não se importaram com o que as pessoas que estavam ao redor, estavam perto, iam falar ou iam pensar, né? Aqui tá um pouquinho vermelhinho, eu vou passar um verdinho por cima. Então Jesus e a pecadora, nenhum dos dois se importou com o que as pessoas iam falar ou pensar, né? Ela simplesmente viu a oportunidade delas de se render aos pés de Jesus, de se lançar aos pés dele, que ela não tava nem aí para o que as pessoas iam falar, né? Porque naquela época, as mulheres que eram pecadoras, elas não tinham direito de ter acesso ao Pai, vamos dizer assim. Não tinham direito de ir ao templo. As mulheres, no geral, não tinham direito de ir ao templo, né? Elas, quando iam ao templo, elas iam e elas ficavam no pátio do templo, sabe? Como se assim, no quintal, no mesmo terreno do templo, né? Mas elas não podiam entrar dentro da igreja, né? Vamos dizer assim, dentro do templo para adorar a Deus. Só os homens que podiam entrar, as mulheres não. Então, as mulheres não tinham acesso, né? E ela ficou sabendo de um cara, vamos dizer assim, que era o próprio Filho de Deus, que tinha vindo à Terra
Eu vou ficar olhando no espelho aqui, tá, gente? Pra poder perdoar os pecadores. Ela não pensou duas vezes, ela pegou aquilo que ela tinha de mais precioso, que ela considerava mais precioso, todo o investimento dela. Pense que ela deve ter pagado dinheiro, né? Naquilo ali. Então ela pegou aquilo que era mais caro para ela, que era mais precioso para ela, aquilo que ela tinha investido, o dinheiro dela, aquilo que trazia dinheiro para ela, vamos dizer assim, né? Tudo. E ela se rendeu, ela depositou, né? Lançou aos pés de Jesus. Porque para ela nada mais era importante, não era nada mais importante do que Cristo. Nada era mais importante. Então ela fez aquilo que ela achava que era melhor. O melhor dela. Ela deu tudo aquilo que ela achava que era mais importante para ela. Porque nos olhos dela, bom, o que eu tenho, né? Eu sou uma pecadora. Imagina vamos se colocar no lugar da mulher, né? Eu sou uma pecadora. O que eu tenho para oferecer para outros homens que eles acham que é valoroso, que vale alguma coisa, que é bom, eu não posso oferecer para Jesus, porque ele não vai querer. Ele não quer isso de mim. E o que ele quer de mim? Ele quer algo de valioso, então eu vou dar para ele aquilo que eu tenho de mais valoroso. Então ela foi aos pés de Jesus e lançou aos pés de Cristo aquilo que era mais valioso para ela, aquilo que ela tinha investido, a vida, o recurso, o futuro dela, né? E também o pecado dela, aquilo que trazia vergonha para ela, aquilo que fazia ela não se sentir em paz para ter um relacionamento com Deus. Como essa base é de alta cobertura, eu vou passar uma quantidade um pouquinho maior aqui para mim poder passar, na verdade, um pouquinho. Peguei um pouquinho do corretivo aqui no pincelzinho mesmo e vou depositar aqui. Então vou pegar o corretivo um pouquinho mais claro, vou fazer aqui debaixo do meu olho. Então ela não se importou com ninguém, sabe? E uma coisa muito linda é que Jesus também não se importou, né? Jesus não estava nem aí porque as pessoas estavam falando. Ele simplesmente recebeu o ato de adoração, né? Ele simplesmente recebeu aquilo que ela tinha. Ela estava trazendo de todo e sincero coração dela. Ela entregou para Jesus e Jesus recebeu aquilo. Agora já passei a base em tudo já. Parece que a gente fica com a cara meio branca, né? Mas ó, tá a mesma cor do meu. Não dá pra ver a diferença do meu pescoço, do meu colo pro meu tom de base. Agora eu vou passar pó em tudo, porque eu falei que ia ser uma maquiagem simples, né? Então eu vou fazer com que ela pareça e seja mais simples possível, né? Eu vou dar uma limpadinha na minha mão aqui pra não sujar tudo, né? Então Jesus até dá um exemplo, né? Ela não se importou com nada, né? Ela se lançou aos pés de Jesus e trouxe pra ele tudo aquilo que ela achava que era mais precioso e sem medo da rejeição. Ela só tinha olhos para Cristo, ela não se importava com mais ninguém que estava ao redor dela. Ela não estava nem aí, que ela estava na casa de um fariseu. Você imagina que louco? Um cara que é mestre da lei, que pode mandar matar você, né? Porque né, a gente sabe lá aquele exemplo daquela mulher que foi pega em flagrante, né? Sendo né, adúltera, né? Adulterando, e eles tentaram apedrejar ela, né? Não sei se foi antes ou foi depois, mas é uma história também da Bíblia, né? E
E ela não tava nem aí, ela só queria saber de Jesus, ela só tinha olhos para Jesus, ela só sabia que Jesus estava lá. Ela fez um ato desesperado, ela não tinha mais nada, ela não tinha mais solução, ela não tinha mais saída. A única coisa que ela podia fazer isso. Então, assim, eu imagino eu no lugar dela, assim, isso é a única coisa que eu tenho. Eu já tô morta, eu já tô condenada, a minha vida já não vale mais nada. Então, o que ela fez? Eu vou ir pros pés de Jesus, porque ele é o único que pode fazer alguma coisa por mim. Porque eu já tô morta, eu já tô condenada, já não tenho nada, né? Eu já não tenho vida, já não tenho reputação, já não tenho saúde, porque a má fama dela, né? As mulheres já não eram bem vistas. E ela ainda tinha uma má fama, né? Tô batendo aqui no pozinho aqui pra cair aqui, o pozinho aquele da Playboy. Estúdio Microfinish Powder. Então ela já não tinha mais nada, né? Ela não se importava com mais nada, porque ela já não via mais nada mais precioso. Então ela fez um ato desesperado. Eu vou passar em todo o meu rosto o pó. Tem um pincel gordinho aqui. Esse é da Dylos, o 14. E vou espalhar aqui por tudo. Então ela só via Jesus, ela só queria Jesus, ela só encontrou, ela ouviu falar, né, provavelmente, de um homem que via as mulheres de um jeito diferente de todos os outros homens. Que via, vou passar aqui também, tá, gente? Aqui no meu, eu passei base aqui também com pincel, então eu vou vindo com o pó pra selar, tá? Vou selar meu rosto todo, essa é uma maquiagem simples, né, igual eu falei. Tô vindo com pó em tudo, no meu rosto todo, aqui que eu puxei um pouquinho do pó até aqui, né? E daí eu vou vir com o pó assim, aqui eu vou colocar um pouquinho mais, porque eu tenho um bigodinho chinês aqui, né? Isso aí. E agora eu vou pegar um pouquinho mais de pó e vou depositar aqui, ó, debaixo do meu olho bastante. E Jesus conhecia, né, o fariseu, né, sabia os pensamentos dele. E Jesus não quis se defender. Jesus não precisava de se defender. Jesus ele sabia que o destino dele aqui na terra ia ser a morte. Mas ele não podia deixar que a filha dele, preciosa, que estava se lançando aos pés dele, continuasse com a reputação de pecadora, né? Vou depositar um pouquinho de pó aqui, porque eu vou fazer sombra hoje, né? Vou fazer os olhos também, então eu vou depositar bastante pó aqui para não cair quando eu fazer a degradê da sombra aqui. Se cair qualquer sombra aqui embaixo, eu posso varrer depois sem cair aqui e manchar debaixo do meu olho. Isso é bem importante. Então eu vou aqui, faço uma camadinha bem grossinha de pó. Bastante pó. E depois eu varro com outro pincel. Não tô dentro do meu nariz. Ui. Então agora eu vou pegar um pincelzinho de esfumar. Vou pegar um grandão primeiro. Vou pegar esse aqui, ó. Ele é meio chanfradinho assim, ó. Um corte diagonal. Mas ele é bem fofinho. Não sei se eu já falei isso pra vocês, mas eu vou repetir. Pincel para esfumar, as cerdas têm que ser macias e bem soltas, que daí ele esfuma. Pincel para aplicar base, para aplicar coisas cremosas, né?
para aplicar, né, coisinhas cremosinhas, ele tem que ser das cerdas macias também para não machucar a pele, mas mais juntinhas. Então tem que ser alguma coisa, um pincel mais firme, mais durinho. E pincel de esfumar, ele tem que ser um pincel mais de esfumar ou de passar pó, que seja mais macio e com as cerdas mais abertas, tipo mais soltinhas, sabe? Então, se você quiser um dia comprar o pincel, sempre lembre dessa dica que daí você não vai comprar o pincel errado de esfumar, tá? Então, vou pegar o pincelzinho aqui, eu vou varrer esse pozinho que tá em cima da minha pálpebra aqui. Isso. Agora eu vou pegar minha paleta de sombra. Essa da Miss Rose. É a 14 Color Fantastic Mineral Eyeshadow. Essa daqui assim. Então tem várias coresinhas. Tá vendo? Várias cores. Tem até um espelhinho aqui que dá pra usar. Eu vou usar primeiro essa cor aqui, tá? Então Jesus conta a história, né, de duas pessoas, né? De um devedor que emprestou dinheiro, que costumava emprestar dinheiro já, que emprestou dinheiro. Eu vou olhar aqui no espelhinho, tá? Vou vir aqui, ó. Primeiro, tudo aquilo que a gente quiser pigmentar, a gente vai depositar primeiro. E depois a gente vai esfumar, tá? Então, para pigmentar, a gente pega uma quantidade de pó, pega assim e coloca, né, para poder pigmentar. E vai colocando até ficar bastantinho, sabe? Vai colocando onde você quer que fique a sombra. Eu vou fazer toda a minha pálpebra assim, tá? Que é uma maquiagem bem pra iniciante assim mesmo, pra dar um esfumadinho bonito, uma maquiagem de dia a dia, mas que dá uma profundidade no olho aqui, né? Dá aquele ar de chique, né? Então é uma corzinha que é bem próxima ao tom da minha pele. A cor de transição tem que sempre ser bem próxima ao tom da pele da gente. Então depois que eu depositei, com esse pincel mesmo, eu vou vindo esfumar. Então vai movendo de vai e vem, círculozinhos, até vocês verem que não ficou nenhuma marcação, né? Aqui embaixo já não me preocupo tanto, porque eu não preciso que fique tão esfumado, porque o mais importante é na borda de transição. Então Jesus conta a história de duas pessoas, né? Uma que era um dos devedores, né? Devia 50 reais, vamos dizer assim. E o outro devia 500 reais. E nenhum dos dois podia pagar. Nem o que devia 50 e nem o que devia 500. E daí a pessoa para quem eles deviam, né, perdoou a dívida deles, de ambos. E daí Jesus pergunta para esse irmão: qual dos dois ama mais? Daí o outro falou, né, o Simão fala que quem ama mais é aquele que mais foi perdoado. Daí Jesus fala, né, que fala do que não estava acontecendo mesmo, né? Ele falou assim: eu cheguei aqui, você não me deu água para lavar os pés, né? Eles costumavam andar muito, né, naquela época. Então os pés sempre estavam sujos, né? Então era um costume, né, na época, de dar água para lavar os pés, ou algum servo vinha lavar os pés a cada vez que entrava na casa de alguém, né? E Simão, como a intenção dele não era provavelmente agradar a Jesus, e sim encontrar alguma brecha, algo que Jesus falasse para poder acusar Jesus e matar Jesus. Então ele não foi nada hospitaleiro com Jesus, né? Então ele não ofereceu água para Jesus lavar os pés, né? E Jesus fala: ela lavando meus pés com as lágrimas dela e secando com seus cabelos, né?
Nós mulheres sabemos o quanto é importante os nossos cabelos pra gente, né? Nossa, meu cabelo, eu amo meu cabelo, eu cortei agora, tá curtinho. Pra mim passar pela transição, né? E eu me sentir que tô passando pela transição mais rápida, né? E não ficar também com um monte de cabelo liso e só um pouco do cabelo semi-liso até ficar bem enrolado como ele é mesmo, ondulado, né? Então por causa disso que eu cortei. E imagina, o nosso cabelo é tão precioso, a gente gasta horas hidratando o cabelo, né? Escovando o cabelo, cuidando do cabelo. O cabelo é o que representa a feminilidade da mulher, né? Então, tipo, o cabelo pra mulher é muito importante, né? Ainda mais pra gente que trabalha na área de beleza. Eu vou usar outra corzinha aqui, tá? Vou usar essa daqui, tem só um restinho, mas ainda tem aqui. Eu vou trocar de pincel. Então, o cabelo é tão importante pra gente, né? Imagina aquela mulher lá, né? Com o cabelo dela secando, né? Os pés sujos de Jesus, né? Lavando com as lágrimas e secando. Ele não se importou também com a sujeira, né? Porque eu vou depositando primeiro, que negócio, depositar depois esfumar. Então, primeiro eu vou depositar a cor, depois eu vou esfumar. Chega mais pertinho pra vocês verem. Não é muito diferente esse daqui do outro. Pessoalmente consigo ver um pouquinho melhor. Então esse aqui eu vou vir aqui, assim, é mais em cima aqui, só do côncavo aqui. O outro olho também. Gente, sempre lembrem, de onde você depositar primeiro vai ser onde vai ficar mais pigmentado. Então, tipo, se você não quer, ó, minha pálpebra é gordinha, né? Então eu quero que venha um pouquinho pra cima. Agora, se você não quer que venha tanto pra cima, você deposita um pouquinho pra baixo e daí vai esfumando e indo pra cima, tá? Então, mais uma vez, ela não se importou, né, com aquilo que ia sujar, não se importou com ela, né? Então a gente pode aprender várias lições aqui dela, né? Que ela só tinha olhos para Jesus, ela não se importou com a aparência dela, com o que ela tinha. Ela fez um ato desesperado, né? Que ela se lançou aos pés de Jesus, não se importando com a própria vida. Então, basicamente, ela cumpriu tudo aquilo que a lei não cumpria. Ela cumpriu só se lançando aos pés de Jesus e fazendo esse ato dela, né? Eu vou usar uma última corzinha aqui, um marrom mais escuro, bem frio esse marrom aqui, né? Meio puxado pro cinza, parece até. Vou colocar ele só aqui, assim, ó, no cantinho do meu olho. Parece que não tá pedindo. Nem fez diferença nenhuma. Eu vou trocar de sombra, eu vou usar uma outra. Eu vou usar uma da Stahl, que é uma distribuidora aqui de perto de Curitiba e tal. É a número 2. Só a número 2 da Stahl. Ela é uma corzinha de... Caiu no chão e deu uma esfareladinha. Mas é uma corzinha meio de um marrom meio laranjado, assim, uma cor de tijolo, assim, sabe? Quase. Vou pegar um pouquinho no pincel e vou passar aqui, assim. Alguns podem até não entender, mas vou passar em toda a pálpebra. Minha adoração a ti. Fez muita diferença, deu uma boa misturada aqui. Não importa o que vão dizer de mim. Quem foi muito perdoado, muito amo, eu muito amo a ti. Só eu
Agora eu vou voltar pro pincel anterior sem nada, limpinho. Eu vou passar aqui, ó, na bordinha um pouquinho de pó da minha cor. Eu vou pegar um pó da cor da minha pele. Eu vou pegar esse daqui. E vou passar aqui, ó, debaixo da sobrancelha pra ir na borda da outra sombra com o pincel limpinho. O primeiro que eu usei, só limpa ele bem, um paninho assim, que ele já fica bem limpinho. Eu vou passar ali pra poder tirar todo tipo de marcação, pra ficar um esfumadinho bem uniforme, pra não ficar nenhuma marcaçãozinha. Então, vou ver com ele aqui. Ele vai tirar toda a marcação. Vou limpar do outro lado também. E qualquer marcação que possa ter ficado vai sair agora com... Daí não vai ficar nenhuma transição. Não vai dar pra ver onde tá começando a sombra e onde tá terminando. Dá pra ver assim um leve marronzinho, mas não é nada exagerado, né? É isso mesmo que eu queria. Uma coisa bem natural. Só aquela maquiagemzinha bem simples assim. Então agora eu vou varrer aqui esse pó. Eu vou pegar o pó da cor da minha pele. Não vou usar mais o pó translúcido, vou pegar o da cor da minha pele. Vou molhar o pincelzinho, vou sujar o pincel nele. E vou varrer. Beleza? Agora eu vou finalizar minha pele antes de fazer... Eu vou fazer minha sobrancelha primeiro e depois eu vou finalizar minha pele. Vou pegar um pincelzinho chanfrado, assim, ó. Tá vendo? Ele é curtinho assim e é fininho. Gente, ele tá assim, ó. Tá vendo que ele tá meio arranhadinho? Deixa eu fazer igual a bogleira. Tá vendo que ele tá meio arranhadinho assim, ó? É que pra deixar ele mais... Ele era um pouquinho mais grossinho. Pra deixar ele mais fininho, eu passei a gilete aqui, ó, embaixo. Fui penteando assim, como se estivesse passando a gilete assim mesmo, que daí o pincel fica mais fininho. Outro dia eu faço num pincel mesmo, assim, pra vocês verem bem certinho como que é. Vou pegar a minha sombrinha da Ruby Rose, que quebrou a tampinha dela e caiu no chão. Mas essa corzinha aqui, e vou passar na minha sobrancelha. Sempre, vamos começar... Deixa eu pegar meu espelho aqui. Vamos começar, eu começo sempre pelo ponto alto. E, gente, encaixem o pincel na sobrancelha, entendeu? Então, vejam os ladinhos que ele tem e não faz assim. Assim vai ficar mais grosso que essa sobrancelha às vezes, ó, tá vendo passando? Então, encaixa o pincel, usa ele ao seu favor e encaixa as partes dele, né? Presta atenção nas partes do pincel, você não fazendo assim, ou não usar desse lado aqui pra ir pra lá, né? Que o lado... Então, faz ele encaixar, tá vendo, ó? Usa a diagonal do pincel, ele tem já esse corte para poder facilitar, que é para você colocar a sombra sem atrapalhar a sua visibilidade, né? Então você coloca o pincel aqui, encaixa na sobrancelha e você consegue ver o que você está fazendo. Você vai pintando, porque não precisa ficar assim reto, né? Que daí você tampa parte da sua visão. Por isso que esses pincelzinhos com corte diagonal são bons para passar em alguma área que precise de muita precisão, seja na sobrancelha ou seja para fazer delineado. Às vezes tem os pincelzinhos chanfrados que é para fazer delineado, que, claro, é muito mais fino, né? Mas também é assim que é para você poder fazer o pincel encaixar e você não fica com a mão na frente dos seus olhos, entendeu? Então eu sempre começo pela parte de cima da sobrancelha e vou indo pra... fazendo tipo meio que uma linha, sabe? Agora eu vou fazer aqui, ó, nessa partezinha da minha sobrancelha, que aqui é ralinho. Tá vendo? Ali é ralinho de pelo. Mas eu vou fazendo aqui. Dá pra ver? Acho que dá pra vocês verem, né?
Eu vou indo até o finalzinho aqui. Eu vou pintandinho devagarzinho. É uma maquiagem bem simplesinha de fazer. Devo vindo por baixo só com a sujeirinha do pincel. Fazendo força, sabe, com o pincel pra sair toda a cor que tá no pincel na minha sobrancelha. Daqui, ó, embaixo, eu levanto a sobrancelha pra cima, assim, passo o pincel encaixar. Eu não venho com o pincel assim, porque senão eu vou ficar com a mão na frente, tá vendo? Eu vou ficar com a mão na frente do meu rosto. Então faz o pincel assim, levanta pra cima e eu vou fazendo uma linhazinha. Faz um pouquinho pra cima dos teus pelinhos, tá vendo? Meus pelinhos estão um pouquinho pra baixo. Então eu vou fazendo um pouquinho pra cima dos pelinhos, só pra mim ter certeza que eu não vou errar, sabe? Daí o que você pode fazer daí é ir descendo pra baixo aos poucos, sabe? Mas a primeira pincelada, vamos dizer assim, você deixa um pouquinho pra cima dos seus pelinhos pra você ter certeza que você não tá errando. Daí eu faço uma linhazinha assim. Tá vendo? Daí veio só com a sujeirinha do pincel e vou penteando um pouquinho pra cima assim. Pra esfumar esse pincel, essa sombra que eu passei aqui. Tá? Então vem pra cima assim. Tá vendo que eu tenho uma farinha de pelo aqui? Mas como é no início da sobrancelha, eu não me importo muito assim, sabe? Vai fazendo o pincelzinho encaixar e vai ficando da cor que você quer. Tá bom. A única coisa que eu vou fazer é aqui, ó, nessa falinha de pelo meu, eu vou pegar o tomzinho mais escuro, esse aqui, ó, o tom mais escuro, vou sujar o pincel ali e vou ali nessa falinha pra poder ter certeza que vai ficar bem da cor do restante, vamos dizer assim, sabe? Então vem aqui, ó. Isso aí. Agora a outra. Mesma coisa. Tá vendo aqui também tem uma palhinha de pelos, mas essa daqui é menos que a outra ainda. Eu vou colocar o espelho pra cá pra eu poder ficar assim pra vocês verem. Vou ali na alturinha. E é claro, eu vou fazendo isso, gente, porque minha sobrancelha tá em dia, né? Com a sobrancelha pra fazer, é muito mais difícil de fazer a sobrancelha. Tem que estar em dia a sobrancelha. Se tiver algum pelinho fora, você acaba fazendo errado, tá? E uma coisa bem interessante, assim, eu sou designer de sobrancelha, então essa minha sobrancelha é um pouco mais alta que essa, então eu sempre tenho isso na minha cabeça, sabe? Que essa daqui, se eu for, tipo, se eu tiver sem fazer ela, eu vou aproveitar todos os pelos que tá por cima, eu vou ficar com a sobrancelha essa daqui mais alta do que essa aqui, porque ela já é um pouco mais alta. Então, o que você, né, vai, faz seu design de sobrancelha, que eu sou designer, e depois você vem fazer, você vai preencher. E daí você vai aproveitar todos os pelinhos. Ah, já que ficou uns pelinhos que ela esqueceu, né? Tipo, por exemplo, esses daqui, ó, meu, que são bem ralinhos. Ah, acho que tá esquecido esses pelos. Não, esses pelos fazem parte do desenho. Por isso que eles foram deixados ali. Pra que quando você for passar sombra, ou lápis, ou pra fazer alguma reconstrução de sobrancelha, eles sejam aproveitados para fazer o desenho também, porque é como assim, se a gente imaginasse na nossa cabeça que aqui deveria ter pelos, mas não tem. Então vamos começar a fazer uma reconstrução, ou tentar recuperar, ou deixar ali para poder, tipo, fazer uma linha, entendeu? Seguir no pelo. Então, não foi esquecido, você tem que aproveitar todos os pelinhos quando for desenhar a sobrancelha daí. Então eu venho aqui, fazendo a minha linhazinha de cima. E daí embaixo mesma coisa que eu fiz em cima. Deixa eu tentar olhar mais pra cá assim. Tá vendo? Vai ficar na mesma altura. Sempre olho. Ver se tá na mesma altura as duas sobrancelhas.
É ruim de olhar na câmera do celular. Tô olhando aqui embaixo pra me ver no espelho, porque na câmera do celular não tô vendo olhar. Vou levantar assim da folha assim. Então a pecadora não se importou com a aparência ou aquilo que as pessoas iam pensar sobre ela, que iam falar sobre ela. Ela só tinha olhos para Jesus, né? E ela levou tudo aquilo que ela achava que era mais precioso. Então, quantas vezes nós deixamos de adorar Jesus, deixamos de louvar Jesus, deixamos de fazer as coisas por Jesus, pensando naquilo que os outros vão pensar, nas oportunidades que nós temos, né? De negar nós mesmos, de não fazermos algo que é vergonhoso pra gente, né? A mulher já era mal conhecida, foi na casa de um cara que era fariseu, que era mestre da lei, que conhecia a lei, sabia que a lei, o que a lei faria, né, ou fazia, e mesmo assim ela foi e fez tudo isso que ela fez, porque ela só tinha olhos para Jesus, né? Então, quando nós tivermos olhos para Jesus, vai ser assim, desse jeito. A gente não vai se importar com o que as pessoas falam, não vai se importar com o que as pessoas pensam sobre nós, e sim só aquilo que Jesus pensa sobre nós, só aquilo que cativar os olhos de Jesus, né? O ato dela foi algo que entrou para a história, né? Veio para a Bíblia, a gente sabe até hoje sobre ela porque ela fez esse ato inesperado, né? Eu vou passar um gelzinho, meu gelzinho tá marrom já, mas é aqueles da Avon que é transparente. Eu gosto de passar depois para deixar os pelinhos bem penteadinhos na sobrancelha. Principalmente aqui que eu tenho falhinha, daí eu pente os pelinhos em cima da falhinha. Essa é uma dica bem boa também para poder disfarçar as falhas da sobrancelha. Aqui eu também tô com outra falha, mas é falha de transição. Aqui é falha mecânica, né? De ter tirado errado por um longo tempo. Aqui já é falha de transição, que é quando os pelinhos caem para nascer novos pelinhos, sabe? Então, pronto, eu já terminei aqui. Agora eu vou fazer a minha pele, vou terminar a minha pele. Eu vou usar pegar um pincelzinho um pouquinho menor e vou pegar essa paleta aqui da Ruby Kiss, acho que é RK by Kiss, eu acho que é da Ruby Kiss, a Medium Dark é a mesma que eu usei no último vídeo. E vou fazer aqui o contorno, né? Lembra que eu ensinei a fazer o contorno? E agora, como eu quero fazer uma maquiagem mais natural, eu vou fazer o contorno assim pra não ficar com essa cara de fantasma toda branca. E daí eu vou usar esse daqui misturado com esse daqui. Eu vou usar os dois pra poder, né, devolver o contorno no meu rosto. Então eu vou pegar aqui. Como já tá toda selada a minha pele, então não vai ficar tão pigmentada. Vai ficar um pouco mais natural, sabe? Então quando você quiser fazer só, né, pra ficar mais natural, então aí você faz. Sela primeiro, passa pó em tudo, depois você vem com o contorno, né? Então eu vou vir com o contorno daqui, né? E lembra sempre que é onde você depositar primeiro é onde vai ficar mais pigmentado. Então eu vou vir aqui, vou debaixo do meu ossinho, vou sentindo o meu ossinho com o pincel, né? E vou vir pra cima aqui pra não ficar só uma marca. Aqui pra cima. E é isso aí. Tá vendo? Já faz uma diferencinha, né? Mesmo que a luz esteja desse lado, porque a janela tem uma janela bem aqui. Mesmo que a luz esteja desse lado, já faz uma diferencinha, né? Então, vou vir aqui pro ouvidinho também. E
Então, voltando a falar sobre a pecadora, como ela só tinha olhos para Jesus. E lembra que no último vídeo eu falei sobre a identidade da mulher em Deus? Ela, acredito que sabia que só Jesus podia devolver a identidade dela, porque ela já estava tão perdida em tanto pecado, em tanta coisa que ela estava fazendo, né, que acusava ela, que dava má fama para ela, que ela não tinha outro jeito. Ela não se via mais como uma mulher merecedora de tudo aquilo que Deus deixou para ela, né? Eu vou passar aqui embaixo também, no papadinho. A misturinha também. E na testa, linda e maravilhosa. Então, né, acho que nós deveríamos ser igual a pecadora. Jesus, ele não negou o ato dela, mesmo que ele soubesse aquilo que o fariseu ia pensar. Porque Jesus veio para restaurar a nossa identidade nele. Jesus veio para restaurar o amor por nós. E ele não nega o nosso ato desesperado de... Eu vou passar da cor da minha pele aqui na bordinha do esfumado para não ficar com marcação É um esfumado, só que da testa, né? Do contorno da testa para não ficar com marcação. E vou pegar um pincel menor para passar no nariz. Então Jesus não vai negar. E vou usar a cor, essa é a cor da minha pele. Eu vou usar esse daqui, que é um leve tonzinho mais escuro, bem pouquinha coisa misturado com o outro. Vou tirar o excesso e vou aqui no topo do nariz. Eu só vou olhar aqui no espelho, que eu acho que é mais fácil do que eu olhar pelo celular. Aqui já é fininho, então eu vou vir aqui. Jesus nunca vai negar a nossa oferta para ele, a nossa oferta de arrependimento, né? E é muito lindo, Jesus é muito maravilhoso, Deus é muito maravilhoso, que ele fala para ela depois, né? Além de ele proteger ela, ele falar, né? Tipo, meio que exaltar ela na frente do cara, porque o que ela fez, né? Ela fez um ato de humilhação, de adoração, né? Inconsequente mesmo, ela não tava nem aí. Ela simplesmente se lançou aos pés de Jesus e fez o ato dela de amor, sem se importar com o que iam pensar sobre ela, com o que iam falar, somente com aquilo que Jesus queria, somente com aquilo que Deus queria, que Deus, né, que Jesus... Ela só queria fazer os olhos de Jesus brilharem por ela, só queria o perdão, ela só queria a opinião dele. E a opinião dele foi exaltar ela, porque ela estava em um ato de humilhação. E o fariseu não falou nada, mas Jesus sabia daquilo que ele estava pensando. E Jesus pegou e exaltou ela e falou para ela, né? Contou a história e falou os seus pecados. Ainda deu mérito para ela, né? A sua fé te salvou, né? Então, a gente crer em Cristo, né? É isso que Jesus fala, né, pra gente, né? Deus fala, né? Quem crê, né, e for batizado será salvo. Então, a gente crer em Deus é o suficiente. Pra gente crer em Jesus é o suficiente para que a gente receba o amor dele, o favor dele, né? A gente crê que ele tem, né? Porque ela creu, foi um ato de crer, né? Vou passar rímel aqui, eu vou usar o rímel da Eudora Soul, o Turbo 5.0, Turbo preto. Eu vou usar ele. Uma dica também para vocês passarem rímel. Pega um espelho e coloca embaixo e olha para baixo para passar. E daí vocês não vão, se vocês passarem assim,
só se levantar bem a cabeça. Porque se passar assim, pode ser que suje a pálpebra, né? Então, se olhar para baixo assim, vai ficar distante da pálpebra aos cílios. Então, é mais fácil de vocês passarem sem sujar a pálpebra. Jesus... Ela fez um ato de crer em Jesus, porque ela já não tinha mais nada, mas ela tinha ouvido falar de alguém que perdoava os pecados. E era o que ela precisava para se sentir digna, porque ela já não sabia quem ela era mais. Tinha perdido a identidade dela em meio a tanto pecado, tanta acusação de tantas pessoas, do inimigo, né? Tirando ela do lugar dela de filha, do lugar dela de preciosa para Deus, preciosa para Cristo, né? E ela já não tinha acesso mais, provavelmente, ao Pai, porque ela já não se sentia digna. Então, quando ela foi aos pés de Jesus e Jesus aceitou a adoração e falou para ela que ela tinha sido perdoada, ele exaltou, né? Então, veja, primeiro, o que aconteceu? A gente, na Bíblia, fala que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, ele veio primeiro à Terra, começou a falar sobre Deus, que o reino de Deus já tinha chegado, e começou a falar que ele era o Filho de Deus, das pessoas para os pecadores, né? Não para qualquer um, né? E... Nossa, os cachorros estão... Eu vou esperar os cachorros parar de latir, ver se eles vão parar, né? Bom, tá agora só alguns latindo, só de vez em quando. Mas enfim. Jesus veio, demonstrou o amor dele, veio trazendo perdão. E ela creu nesse perdão e ela foi até Cristo. Ela não se importou com nada, ela deu aquilo que ela tinha de mais valioso aos olhos dela. E também trouxe o pecado dela aos pés de Cristo. E ela não se importou com ninguém além de Jesus, ela só queria Jesus, ela só queria a atenção dele, ela só queria aquilo que ele tinha para oferecer para ela. Que ela não precisava de cura, ela só precisava de perdão. Ela não precisava de cura, ela não precisava de nada além do perdão. E Jesus falou para ela que ela conseguiu, pelo ato de fé dela, alcançar. E como Deus é maravilhoso, porque tudo bem dele, e sem nele nada podemos fazer, mas mesmo assim ele deu mérito pra ela, né? Eu vou usar o cotonetezinho pra tirar aqui, eu sujei um pouquinho, borrei um pouquinho aqui no cantinho interno do meu olho. Eu já tirei já, pronto. E ele deu pra ela o mérito, né? A tua fé te salvou. Exaltou ela. E também não se importou com o que o fariseu poderia falar ou fazer contra ele. E até fala assim no final, né? Que quem estava ali falava, quem é este que até perdoa pecados, né? Então o fariseu não era o único. Opa, desculpa. Não era o único que estava lá naquele momento. Então Jesus não se importou na frente. Não se importou de estar na frente de ninguém e recebeu a adoração dela. Concedeu perdão para ela. Deu aquilo que ela estava buscando. Recebeu aquilo que ela tinha para ofertar para ele. E foi lindo isso, né? Eu vou passar nos cílios de baixo também. E é isso, né? Que Jesus quer de nós. Que nós creiamos nele. E nós vamos até ele, sem se importar com mais ninguém além dele. Ele vai aceitar os nossos pecados. Ele aceita. E isso não impede que as pessoas pensem mal da gente. Olha, né? Porque você viu, ela estava ali com Jesus. E as pessoas pensando mal dela, né? Simão pensando mal dela.
Mas a única coisa, quando a gente se importar, quando a única opinião que a gente se importar for a de Jesus Cristo, a gente não vai se importar mais com os nossos atos de loucura e de amor por Jesus. Quando a única opinião for a dele, a gente não vai se importar mais com os nossos desesperos. E ele vai nos proteger. E ele vai nos defender. E ele vai nos falar. E ele vai falar. Nossa, quase ele gostou. Ele vai falar aquilo que nós precisamos para as outras pessoas. Nós não precisamos nos defender. Nós não precisamos nos proteger. Nós não precisamos. Eu vou limpar aqui. Nós não precisamos falar para ninguém a quem nós somos ou esperar de ninguém que nos dê aquilo que nós precisamos, porque o único que afirma quem nós somos, que nos diz sobre aquilo que nós entendemos é Jesus, porque ele conheceu a Deus. E se você não viu o vídeo da identidade, veja, porque a sua identidade está em Deus. E Jesus veio restaurar essa identidade na mulher, no homem também, mas principalmente na mulher, que naquela sociedade era rejeitada, era excluída, não era ninguém. E Jesus veio e trouxe valor, devolveu o valor que nós tínhamos, né? Então, não precisamos olhar para ninguém, nós só precisamos nos lançar aos pés de Cristo, lançar e dar todo o nosso melhor, não se importar com a nossa aparência, não se importar como nós estamos, ou se tá feio, ou se vai ficar feio depois, né? Ela não se importou com o cabelo dela, se ela tinha acabado de lavar ou não, se tava feio o que ela tava fazendo ou não, se ia ficar feio depois do cabelo dela ou não. Ela só se importava com Jesus, ela só tinha olhos para Jesus, ela só via Jesus, ela só queria saber de Jesus. E é assim que nós devemos ser. É isso que nós devemos fazer. Porque Jesus, ele vai nos proteger, ele vai falar pra gente aquilo que nós queremos ouvir. Você tá perdoada. Se você só tem o seu pecado pra me dar, se você só tem isso que você acha que é valioso, mas que não vale nada aos olhos das pessoas, e se as pessoas falam, e se você não se importa, se você só faz por mim, se você só olha pra mim, eu vou dar aquilo que você precisa. Eu vou te devolver aquilo que você precisa, que é o perdão, a identidade, né? E é isso que Jesus fez por ela, e é isso que ele quer fazer por nós, é isso que essa história vem pra mim e me diz, e me dá vontade de chorar. Mas esse rímel não é a prova d'água. Mas eu não me importo também. Eu vou passar um batom agora pra finalizar. Tá quase pronta a maquiagem. Na verdade, antes de passar o batom, eu vou passar um blush. Eu vou pegar o blush da Intense. Tá, hoje eu vou usar esse da Intense, trio de blush do Boticário. Deixa eu ver se tem a cor. Brilho do Sol. E vou passar. Ele tem 3 corzinhas, né? Todas são meio peroladinhas. Tem um pêssego aqui, um coral, assim. Um mais rosado e um tipo bronzer, assim, sabe? Um tom bem champanhe, assim, sabe? Acho que dá até pra usar separadinho assim como iluminador. Eu vou passar assim, ó. E vou dar um sorrisinho, passar no sorrisinho. Já dei uma coradinha que eu gosto. Isso aí, tá ótimo. Agora eu vou passar um iluminadorzinho. Com o mesmo pincel, vou dar uma achatadinha nele assim, ó, na hora de passar. Eu vou pegar aquele trio de iluminador, aquela paleta da Belly Angel. E vou usar essa corzinha aqui, ó, a mais escurinha deles, que é mais champanhezinho, que vai ser, como é mais próximo do meu tom de pele, então ele vai ficar mais discreto, mesmo que ele seja bem brilhante. Ele é mais próximo do meu tom de pele e fica mais discretinho. Vou subir pra cima aqui. Aqui também.
E tem um louvor que é muito lindo. Vou passar aqui na pontinha do meu nariz e aqui nessa parte aqui e aqui. Vou passar aqui em cima do lado, um pouquinho no queixo. Vou esfregar o dedo aqui só pra tirar qualquer marcação do último que eu passei, o blush, no caso. E eu vou pegar um cotonete, vou pegar esse tomzinho aqui, ó, de iluminador, e vou passar aqui, ó, no cantinho do meu olho. Tá vendo? Pra dar um brilhinho aqui. Bem discretinho. Já dá uma diferencinha já. Agora eu vou passar batom e daí tá acabado. Tá acabado. Vou passar um batomzinho da cor da minha boca mesmo. Não sei a cor, mas é da Fashion. É um batom nude. Próximo é um nude pra mim, né? Nude rosado, assim, pra mim. Mas passa um batom que você gosta, que fica mais naturalzinho assim, né? Porque essa é uma maquiagem pra iniciante, maquiagem discreta, né? Então, eu tava falando do louvor, tem um louvor bem bonito, que é o Quebra o Meu Vaso, que é exatamente sobre esse... Eu vou colocar de fundo aqui, pra nós ouvir, junto com o que eu falo, que é exatamente sobre essa história. Importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Ele fica mais vermelhinho na câmera, mas ele não é tão vermelhinho. Ele é mate, só que ele demora um pouquinho pra secar. É isso aí a maquiagem de hoje. Bem basiquinha, bem facinho de fazer e que fica bem bonito. E... finalizando a palavra de hoje, né? Os atos da gente, né? Os nossos atos condizem com o quanto nós nos sentimos perdoados por Jesus. Por isso que a fé ele fala, né? A tua fé te salvou. Porque ali ele compara, né? Duas pessoas e compara Simão e a pecadora, né? Traz honra pra ela, claro, exalta ela ali, né? E ele compara, né, e traz Simão, né, não precisava de perdão, não se sentia tão pecador quanto ela, né, se sentia pecadora, que precisou do perdão tão grande de Jesus e teve um ato, bati aqui, teve um ato tão desesperado de renúncia, de pedido de perdão, né. Pra baixar a minha câmera. Então, se você chegou até aqui, eu quero te dizer, né, que obrigada por assistir esse vídeo. Espero que Deus tenha falado com você, que você seja assim como essa mulher, que olhe somente para Jesus, que seus atos sejam loucos por Cristo, que se você não se sente perdoada, não importa o que você acha que é o pecado, não importa o que você acha que você tenha feito, Jesus está pronto para receber isso como uma oferta, contanto que você se importe somente com Ele.
que você derrame aos pés dele, que você se entregue para ele, que você deixe ele fazer e te dar aquilo que você precisa, restaurar a sua identidade, te restituir aquilo pelo qual você nasceu para ser santa, porque é isso que nós nascemos, a imagem e semelhança de Deus, santos, assim que ele nos formou. Esse era o plano original de Deus para nós. E é isso que ele quer para você, e é isso que ele quer para mim. E eu quero fazer uma oração para finalizar. Então feche seus olhinhos aí, que eu vou fechar meu aqui e a gente vai orar junto. Senhor, meu Deus, obrigada, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa, obrigada por essa palavra, obrigada, Senhor, por restituir a nós, Senhor, a nossa identidade original. Obrigada, Jesus, porque você veio à terra, deixou o seu trono de glória e passou, Senhor, pelas dores da humanidade, para que nós tivéssemos a oportunidade de trazer os teus pés e sermos aceitos novamente por Ti, para que nós pudéssemos nos lembrar que nós, qual é o nosso lugar em Ti. Obrigada, Jesus, porque Tu és maravilhoso e Tu és santo, e Tu és digno de glória, honra e louvor. Obrigada, Jesus, porque o Senhor não nega o nosso amor, não rejeita o nosso amor, não nega, Senhor, os nossos atos de oferta a Ti, e o Senhor restitui a nós aquilo que nós somos em Ti. Obrigada, Pai, por essa oportunidade de ouvir a Tua palavra, de entregar a Tua palavra, Senhor, para mim, Senhor, primeiramente, e para Suas filhas que estão ouvindo, Senhor, disso. Venha, Senhor, nos recordar todos os dias, Senhor, de quem nós somos, Pai, para que nós não deixemos, Senhor, o inimigo, Senhor, roubar, Senhor, de nós a nossa identidade, mas que todas as vezes que nós nos sentimos assim, pecadoras, Senhor, que não merecemos, que nós venhamos nos lançar a Ti, Senhor, sem se importar com nada, com ninguém, sem se importar com nós mesmos, Senhor, com a nossa aparência. E nós venhamos nos lançar a Ti, Senhor, e fazer, Senhor, aquilo que nós precisarmos para alcançar o Seu coração. Obrigada por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou dessa palavra, se gostou, dá um like, um joinha, deixe seu comentário aqui embaixo para mim, compartilha para que mais pessoas saibam disso. Espero que tenham gostado da maquiagem também, né, que você possa usar no seu dia a dia. Eu dei uma choradinha básica aqui, bem pouquinho. E ó, dica, quando você chorar na igreja, não esfrega, tá? Se você esfregar e se não se importar com o borrado, amém também, nem se importe com isso. Mas, né, pra não borrar, seca assim, ó, encosta, não esfrega, né? Encosta assim. E chore aos pés do Senhor, se borrar, borrou, lava o rosto depois no banheiro, leva um lencinho umedecido na bolsa pra limpar, chore aos pés de Jesus, mas dica que se você, né, se lembrar, né, que só encostando assim não vai sair tua maquiagem. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.